A verdadeira conversão não é apenas um momento de decisão, mas com uma transformação real, que resulta em arrependimento, fé e uma vida nova em Cristo. Isso é a verdadeira conversão. Muitos dizem, eu sou cristão, mas continuam amando o pecado. Dizem que são cristãos, mas continuam fofocando. Dizem que são cristãos, mas continuam fazendo negócios errados. Dizem que são cristãos, mas falam mal dos próprios irmãos. Dizem que são cristãos, mas cometem adultério. Dizem que são cristãos, mas vivem vidas sujas. Continuam amando o pecado. É impossível essa conversão. Se a graça de Deus realmente entrou na vida de alguém, essa pessoa nunca mais será a mesma. Nunca mais. E você? Sua vida mostra evidências verdadeiras de uma verdadeira conversão? Sua sinceridade é real ou é uma sinceridade superficial? Você confia somente em Cristo para a salvação ou confia nas suas obras? Se você ainda não foi salvo, eu clamo a você em nome de Jesus Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Não estou falando de uma mudança superficial, não é isso. Nem repetir uma oração vazia, como algumas igrejas fazem. Algumas igrejas têm a prática de, depois da pregação, chamar as pessoas, quem quer aceitar a Jesus, vem aqui na frente, e nós vamos fazer uma oração. E a pessoa então faz a oração do pecador, levanta a mão. Essa prática não existe na Sagrada Escritura. Se você leu a Bíblia toda, você vai perceber, quem já leu toda a Bíblia, sabe, que isso nós não encontramos na Bíblia. Não é uma prática bíblica. Não foi ensinado por Jesus nem os apóstolos. Quando Jesus estava pregando, depois da pregação, ele não chamava ninguém para vir à frente para aceitá-lo. Nem os apóstolos faziam isso. E não é isso que eu estou falando. Não é esse tipo de prática que eu estou falando. Não estou falando de uma mudança superficial, nem repetir uma oração diante de um pregador. Não é isso. Eu estou falando de se prostrar diante do Deus vivo, ponderando, pensando sobre o seu pecado e clamando por misericórdia. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 19, Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Você entende o que significa isso? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Significa que você não é alguém que comete erros. Você não é alguém que comete erros. Não. Você é o pecador, rebelde, em rebeldia contra Deus, se você não creu em Cristo ainda. Você é o pecador. Cada mentira, cada pensamento impuro, cada desejo egoísta é uma ofensa contra o Criador, contra o Deus Santo e Justo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. É o pagamento para os pecadores que não se arrependeram e não se refugiaram em Cristo Jesus e vivem vidas sujas. O salário, a retribuição, o pagamento do pecado é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna, o inferno. Mas aqui, nós vemos Zacarias, nos versículos 76 ao 80, proclamar algo maravilhoso. Ele diz, e tu, menino, falando de João Batista, esse pregador tão duro que eu falei agora aqui, eu trouxe as pregações dele, partes da pregação de João Batista. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e remissão dos seus pecados. Que palavra tremenda essa de Zacarias. Então, Zacarias traz, aqui nesses versículos, um lapso das boas novas que estaria por vir. Uma notícia gloriosa que Deus providenciou a salvação
em Cristo Jesus. Nós estamos aqui falando nesse ponto 3 dessa mensagem, o anúncio da salvação, e é isso que Zacarias traz aqui. Jesus, o Filho bendito de Deus, viveu uma vida que você nunca poderia viver. Uma vida perfeita, porque nós somos imperfeitos. Só Cristo é perfeito. E na cruz, ele sofreu a ira de Deus, que você merecia sofrer. Ele derramou o seu sangue para pagar o preço dos seus pecados. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala dessa verdade. Ele diz: mas Deus prova o seu amor para nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por santos. Cristo não morreu por justos, porque não há santos, não há justos. Ele morreu por pecadores, como eu e você. Ele derramou o sangue dele precioso, puro, pelos inimigos de Deus. Agora, nós podemos perceber isso. O significado disso, da morte de Cristo. Deus esmagou o seu próprio Filho para salvar pecadores como você, que não mereciam. Ele esmagou o próprio Filho na cruz. Sabendo disso, nessa mensagem de salvação, Deus ordena que você se arrependa. E isso não é um convite. O arrependimento, como nós ouvimos nas Escrituras, arrependei-vos, não é um convite, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. Arrependa-se. Deixe o pecado para trás. Jogue fora a sua justiça própria e corra para Cristo, como alguém que se está afogando e corre para o único resgatador que pode salvá-lo. Em Atos 16, 31, Atos 16, 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Isso significa que não há outro caminho. Suas boas obras não vão salvá-lo. Sua frequência na igreja não vai salvá-lo. Suas contribuições na igreja não o salvará. Somente Cristo salva. Diante disso, você vai continuar endurecendo o seu coração? Você vai continuar brincando com a sua alma, achando que há tempo? Ou vai cair prostrado diante de Deus agora mesmo, clamando pela sua misericórdia? Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim, pecador. Eu imploro você como pregador, como João Batista em suas pregações clamava ao povo. Não deixe isso para depois, porque um dia a porta da graça se fechará. E se você morrer sem Cristo, você enfrentará a justiça de Deus. Isso significa que hoje é o dia da salvação. Clame ao Senhor hoje, enquanto Ele está perto. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração agora, mediante essas palavras que eu estou pregando, não resista. Não endureça o seu coração. Não. Arrependa-se. E invoque o nome do Senhor para que seja salvo.